Olá! Mais uma vez, o nosso Deus eterno nos dá a oportunidade de nos reunirmos em espírito e em verdade neste período da Quaresma, período no qual nós somos chamados a rever as nossas ideias, as nossas atitudes de vida cristã. É um tempo oportuno para confiarmos nas promessas de Deus. Iniciamos o culto invocando o nome do Deus triuno? Iniciamos este culto em nome de Deus Pai, que amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em nome do Espírito Santo, que ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que disse a vocês. Amém. Cantemos o nosso primeiro hino. Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde os céus, nossa alma tribulada. Investe Satã com hábil afã e sabe lutar com força e ardil sem par, igual não há na terra. Sem forças para combater, teríamos perdido. Por nós batalha irá vencer quem Deus tem escolhido. Quem é vencedor? Jesus Redentor, o próprio Jeová, pois outro Deus não há, triunfará na luta. O mundo venham assaltar, demônios mil furiosos, jamais nos podem assombrar, seremos vitoriosos do mundo opressor. Com todo rigor julgado ele está, vencido cairá por uma só palavra. O Verbo eterno ficará, sabemos com certeza, e nada nos perturbará, com Cristo por defesa. Se vierem roubar os bens, vida e o lar, que tudo se vá, proveito não lhes dá. O céu é nossa herança. Amados do Senhor, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte. E desde o ventre de nossa mãe, nós já podemos morrer. O que quer dizer que nós somos concebidos em pecado. Mas Deus também nos promete em sua palavra que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confiando nessa promessa maravilhosa de Deus, confessemos os nossos pecados.
Perdoa, ó Senhor, os meus pecados do presente e do passado, os pecados da minha alma e os pecados do meu corpo. Perdoa quando não confiei nas tuas promessas. Perdoa quando fui ingrato ao teu amor e ao teu cuidado. Me perdoe por ser descontente com as bênçãos que tu me dás e por isso reclamar de ti. Absolve-me em tua grande misericórdia e pela tua bondade ilimitada, livra-me do veneno do meu pecado. Concede isto, ó Celeste Pai, por amor de Jesus Cristo, meu bendito Senhor e Salvador. Amém. A todos os que confiam nas promessas de Deus e assim confessaram os seus pecados em verdadeiro e sincero arrependimento, eu anuncio a graça de Deus, dizendo que todos os teus pecados estão perdoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Passamos à leitura do Salmo de hoje, Salmo 107, versículos 1 a 9, um salmo de louvor a Deus por sua bondade, que exalta a bondade, o cuidado de Deus. Mostra que Deus nunca abandona os seus. Deem graças a Deus, o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Que aqueles que Ele libertou repitam isso em louvor ao Senhor. Ele os livrou das mãos dos seus inimigos e fez com que eles voltassem dos países estrangeiros, do norte e do sul, do leste e do oeste. Alguns andaram perdidos pelo deserto e não acharam nenhuma cidade onde morar. Estavam com fome e com sede e haviam perdido toda a esperança. Então, na sua angústia, gritaram por socorro e o Senhor Deus os livrou das suas aflições. Ele os levou pelo caminho certo para uma cidade em que pudessem morar. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor e as coisas maravilhosas que fez por eles, pois Ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Oremos ao nosso Pai eterno. Todo-Poderoso Deus, nosso Pai Celestial, Tuas misericórdias são novas a cada manhã. E apesar de merecermos somente punição, nos recebe como Seus filhos e atendes todas as nossas necessidades do corpo e da alma. Concede que reconheçamos de coração a Tua bondade e misericórdia, dando graças por todos os Teus benefícios e servindo-Te de boa vontade, através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A nossa leitura do Antigo Testamento para hoje, nós encontramos em Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Vemos aqui, o povo está há mais ou menos 40 anos viajando pelo deserto. Já faz quase 40 anos que eles saíram do Egito em direção a Canaã. Eles estão bem pertinho da Terra Prometida, mas o povo ainda não está pronto para entrar nesta nova terra. Por isso Deus então faz com que eles peguem um caminho mais longo, que eles têm que dar uma volta mais longa. Isso faz com que o povo fique descontente com Deus e assim se revolte contra Deus. Mas esta rebelião contra Deus traz uma dolorosa e triste consequência. Então os israelitas saíram do Monte Or pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam: por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados dessa comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo, e elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse: nós pecamos, pois falamos contra Deus o Senhor e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente.
Moisés orou ao Senhor em favor do povo, e ele disse: faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela, e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. A leitura do Santo Evangelho para hoje nós encontramos em João, capítulo 3, versículos 14 a 21. Esta que é a parte final do diálogo entre Jesus e Nicodemos, um líder judeu, o qual reconheceu Jesus como rabi. E ele teve esse reconhecimento que Jesus é realmente um rabi, um mestre, alguém que é enviado por Deus por causa dos milagres que Jesus havia feito e ele havia presenciado. Então Jesus aproveita e dá alguns ensinamentos a ele, mostrando que alguém só pode entrar no reino dos céus se nascer de novo. E também nos fala, na nossa perícope de hoje, sobre o amor de Deus. Assim diz: assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze numa estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Porque Deus amou o mundo tanto, que deu o seu único Filho, para que todo que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Confessemos a nossa fé no Deus triuno por meio do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Cantemos um hino em preparação à mensagem. Quem só no Senhor põe a sua fé e vive servindo em amor, mesmo que em muitos momentos terás problemas que causam a dor. É nestes momentos que a sua fé dará provas de existir, pois soluções o Senhor mostrará que ainda existem aqui. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Em muitos momentos nós vamos ter a ideia de que tudo é mal. Muitos amigos já não mais serão fiéis companheiros aqui. É nesses momentos de vida assim,
podemos nos desesperar. Mas numa coisa podemos ter fé, que Deus não irá nos deixar. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. E sempre as crianças contai de Deus, a fim de crescerem fiéis. Nunca temendo a verdade falai, que Deus ama todos igual. E quando partimos do mundo aqui, felizes podemos estar. Muitos irmãos vamos reencontrar, e a Deus louvaremos sem fim. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Confia em Deus, pois é o Senhor que sempre conosco está. Amados, há uma velha história que talvez você já tenha escutado, sobre um agricultor que, enquanto capinava seu campo durante um inverno rigoroso, encontrou uma cobra. Ele levantou a enxada para matá-la, mas a cobra falou com ele e implorou por misericórdia. A cobra disse: "Estou muito congelada para fazer mal. Por favor, me ajude antes que eu congele até a morte." O agricultor teve pena da cobra, pegou ela e a colocou dentro da camisa dele para aquecê-la. Conforme o calor do corpo do agricultor lentamente trouxe a cobra de volta à vida, ela começou a se mover e de repente a cobra mordeu o agricultor. Ele então enfiou a mão dentro da camisa, agarrou a cobra e a jogou longe no chão. Quando o agricultor caiu no chão e começou a morrer, ele perguntou à cobra: "Por que você me mordeu? Eu te ajudei, eu salvei a tua vida." A cobra respondeu: "Não me culpe, você sabia que eu era uma cobra quando me pegou." Conto esta história para vocês, pois ela nos ajuda a compreender os textos de hoje. No texto do Antigo Testamento, vemos o povo de Deus bem pertinho da terra que Deus havia prometido que daria a eles. Mas o povo estava impaciente, já estava cansado de sua viagem pelo deserto, a qual normalmente duraria apenas alguns meses, pois se olharmos no mapa, veremos que a distância do Egito até Canaã dá em torno de uns 600 quilômetros, mais ou menos a mesma distância de Carazinho até Florianópolis, dependendo de qual caminho nós pegarmos. Mas a culpa dessa demora é do próprio povo, pois mesmo vendo tantos sinais e milagres de Deus em favor deles, ainda assim eles não confiavam em Deus. Não confiavam nas promessas de Deus. Como podemos ver alguns capítulos antes, Deus falando em Números 14, versículos 21 a 23. "Mas pela minha vida e pela minha presença gloriosa que enche toda a terra, juro que nenhum desses homens viverá para entrar naquela terra. Eles viram a minha glória e os milagres que fiz no Egito e no deserto,
No entanto, 10 vezes puseram à prova a minha paciência e não quiseram me obedecer. Eles nunca entrarão na terra que jurei dar aos seus antepassados. Nenhum daqueles que me abandonaram verá aquela terra. A culpa de tanta demora era a desobediência, a teimosia, o pecado do próprio povo. Eles reclamaram da ação do Evangelho de Deus, libertando eles do Egito e da provisão de sustento que Deus dava a eles no deserto. Eles não queriam reconhecer o seu erro e preferiam colocar a culpa em Deus. E assim, quando o povo reclamava de Deus, eles também rejeitavam a Deus. Deus então envia cobras para punir este pecado do povo. Após um tempo, eles reconheceram as cobras. Eles sabiam o que essas cobras representavam. Eles faziam ideia de por que as cobras apareceram. Eles perceberam que o pecado deles trouxe as cobras. O pecado deles os levou à morte. O pecado é como uma cobra que colocamos em nosso corpo e que, após estar aquecido, nos pica e nos leva à morte. E você? Consegue reconhecer a cobra do seu pecado? Quantas cobras você está aquecendo junto ao seu corpo? O pecado dos israelitas, o nosso pecado, abre as portas do inferno e nos coloca lá dentro, porque o salário do pecado é a morte. Quando as coisas em nossas vidas não acontecem como queremos e quando queremos, começamos a questionar e a duvidar das promessas de Deus. Começamos a achar que elas não possuem mais valor para nós, que isso não é mais tão importante. Assim como o povo de Israel, nós provocamos a ira de Deus. Desafiamos a sua paciência e não damos valor às suas promessas. Você sabia que era uma cobra quando a pegou. Você sabia que estava errado quando fez isso. Você sabia que era pecado. Você sabia que isso te levaria à morte. E então, o que nós podemos fazer? Nada. Não podemos fazer nada, assim como os israelitas não podiam fazer nada contra a cobra no deserto. Somente Deus pode resolver a nossa situação como resolveu a deles. Lá ele fez o povo olhar para a cobra de metal, para a solução que vinha diretamente de Deus. Quem olhava para a cobra de metal era curado, não porque a cobra tinha poder, mas sim por causa da promessa de Deus, que disse no versículo 8, quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Hoje Deus nos faz olhar para Jesus crucificado na cruz. Ao olharmos para a cruz e vermos o nosso Deus lá crucificado, estamos olhando para o nosso pecado. Cristo tomou o veneno do nosso pecado e carregou-o para a cruz. Basta fazermos como o povo de Israel, reconhecer os nossos pecados em arrependimento sincero e confiar no perdão, na força e no consolo que vem de Deus, através do Cristo levantado e crucificado por nós, as quais são as promessas de nosso Deus para nós. Somos salvos, não por nossos próprios pensamentos, palavras ou ações, mas pelo sangue precioso e purificador do sacrifício que vale tudo, e só assim entramos na terra prometida da vida eterna. Para que você e eu sejamos salvos e tenhamos paz já aqui e por toda a eternidade, Deus nos convida para que, com confiança, olhemos para Jesus. Ele vem a nós na palavra, na Santa Ceia, e nos concede a vitória sobre as cobras mortais do pecado, da morte e do diabo. Não deixemos que a pandemia e as outras coisas deste mundo nos façam perder a confiança nas promessas de Deus. Independente das dificuldades da nossa caminhada no deserto da vida aqui neste mundo, continuemos confiando nas promessas de nosso Deus, de que Ele está junto conosco, nos ajudando em nossa caminhada e nos levando pelo melhor caminho
para a vida eterna. Amém. Amados no Senhor, a palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 10 e 11. E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Esse texto, então, nos mostra, mais uma vez, a importância de continuarmos sempre ofertando para o trabalho da Igreja do Senhor. Por isso, não deixemos de ofertar conforme Deus nos abençoa, pois a oferta também é uma forma de cultuarmos o nosso Deus. Façamos isso com alegria de coração. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, teu Salvador? Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. Damos graças ao Senhor, damos graças, graças pelo seu amor. De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, teu Salvador? De manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. E tu, amigo, por que não cantas, louvando a Cristo Jesus, teu Salvador? Oremos ao nosso Pai Celestial. Nosso Senhor, Deus e Pai Celestial, Tu és a luz da nossa vida, a esperança da nossa salvação e a fonte de nossa alegria. Somos gratos porque, através do sacrifício de Teu Filho, afastaste Tua ira de nós e perdoaste as nossas falhas. Te agradecemos pelas muitas bênçãos em nossa vida, como o alimento para o corpo, a casa para a moradia, o trabalho para o nosso sustento. Nos ajude a valorizar as Tuas bênçãos e as recebê-las com agradecimento. Senhor Jesus, muito obrigado porque foste levantado na cruz, onde, em dor e sofrimento, derramaste o Teu sangue, dando provas do Teu amor por nós. Firma-nos no Teu amor e por ele ajuda-nos a Te testemunhar, para que todos tenham a oportunidade de Te conhecer como Salvador da humanidade. E aqueles que se afastaram de Ti, para que eles percebam em nós a luz do Teu amor, para que sejam conduzidos de volta aos Teus braços. Obrigado também pela Tua palavra que nos alimenta para a vida eterna. Por ela, cure nossos males. Direciona-nos em nossa caminhada. Conforte-nos na dor e firma-nos nas Tuas promessas. Ó Santíssimo Deus, vivemos tempos de angústias por causa da pandemia. Ajuda-nos a levar conforto e esperança a quem sofre pelos males dela. Te pedimos hoje, em especial, pela Marilene Vogelmann e seu filho Bruno, pela Larissa Vares, que acabou de perder a sua mãe e que também tem o seu marido, o pastor Carlos Vares, internado. Abençoa a ciência médica para que encontre a cura. Fortalece os profissionais da saúde para que não desanimem e tenham força para continuar servindo.
Também conceda sabedoria para as autoridades do nosso país, para que gerenciem os recursos da nação, visando o bem de todos, também a justiça, a ordem e a paz. Principalmente no contexto da pandemia, que as nossas autoridades tenham competência para não deixar faltar remédios, leitos nos hospitais e profissionais que atendam a quem está doente. Pedimos esses favores em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, o qual também nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amados irmãos e irmãs, desejo a todos uma ótima semana sob a proteção de nosso Deus. Em paz e com perdão, despede a tua grei, que de alma e coração observa a tua lei. Ensina-nos, Senhor, em tua luz andar, viver em santo amor e sempre o praticar.